Imagina só a seguinte situação. Olhar para a tela do sistema do laboratório e ver o nível de potássio de um paciente marcando 2,8 milimols por litro. Nossa, é um valor assustadoramente baixo. Pois é, assustador. É o tipo de número crítico que, sabe, faz uma equipe médica inteira correr para iniciar intervenções de emergência. Com certeza, porque o coração de quem está no leito corre um risco gigante de uma arritmia severa com um potássio desse. Exato. Mas antes de qualquer agulha com reposição intravenosa tocar no braço desse paciente, quem está lá na bancada do laboratório precisa responder a uma pergunta imediata. E bem aterrorizante, na verdade. E qual seria? O paciente está realmente à beira de um colapso ou a máquina de análise de tipo $1 milhão apenas teve um soluço, perdeu a calibração e aquele valor é uma completa ficção criada por um sensor sujo? Ah, essa é a linha divisória. E se a máquina estiver de fato errada, o tratamento médico, que deveria ser o salvador, pode ser exatamente o gatilho para causar um dano real. Sério? Sim, induzindo uma hipercalemia iatrogênica, por exemplo. É uma linha incrivelmente tênue entre a medicina baseada em evidências e um jogo de adivinhação cega com a vida humana. É um peso enorme. Gigante. A resposta para essa dúvida cruel é o que separa um laboratório de excelência de um gerador aleatório de números. O controle de qualidade analítica existe única e exclusivamente para garantir que a equipe clínica não precise adivinhar. E é exatamente por assumir esse peso que a nossa imersão de hoje foi desenhada como um guia tático, um guia bem direto para os novos profissionais de laboratório que estão assumindo a linha de frente da rotina diária. Muito necessário. Tística dura, sabe? E mostrar a mecânica de como um monitoramento rigoroso segura as pontas de todo o sistema de saúde. Precisamos traduzir o controle de qualidade, o famoso CQ, em ferramentas de sobrevivência para a bancada. E olha, o que torna essa discussão urgente é que o controle de qualidade costuma ser visto por quem está começando como uma barreira burocrática. Total. Aquela coisa chata de manhã, né? Isso, tipo um preenchimento de planilhas matinal antes de começar o trabalho de verdade. Mas a mudança de chave ocorre quando a gente entende que o CQ é, na verdade, um mecanismo de proteção contínua. Proteção de quem? Do paciente e do próprio profissional. Ele garante que os resultados produzidos pela máquina reflitam a biologia real de quem aguarda o diagnóstico, e não uma falha mecânica ou química do próprio laboratório. Faz todo sentido. E, bom, para construir essa proteção, a primeira coisa a fazer é mapear onde as falhas costumam nascer. Sem dúvida. O objetivo primário de um exame é influenciar uma decisão médica, certo? E os documentos que fundamentam a nossa análise de hoje dividem os abismos onde as coisas dão errado em 3 fases clássicas. As famosas 3 fases. Isso. A pré-analítica, que é tudo o que acontece antes do sangue entrar na máquina. A analítica, que é o processamento em si. E a pós-analítica, que é a liberação e interpretação do laudo. E tem um dado estatístico aqui nas fontes que sempre causa um certo choque na comunidade médica. É aquele dos 70%? Esse mesmo. Aproximadamente 70% dos erros laboratoriais acontecem logo de cara, na fase pré-analítica. É um volume absurdo. É assustador pensar no tanto de problemas ocorrendo longe dos sensores ópticos e das pipetadoras de precisão. Longe da máquina. Exato. Estamos falando de variáveis que antecedem a tecnologia. Pode ser uma variação cronobiológica ignorada, tipo uma coleta feita no horário errado do dia para um hormônio específico. Nossa, verdade. O cortisol muda muito, né? Muito. Ou pode ser um garrote deixado no braço por tempo demais. Isso causa hemoconcentração e altera falsamente os níveis de cálcio ou potássio daquela amostra. E tem o erro humano mais básico de todos. A troca de etiquetas nos tubos. É trágico e simples. A gente pode pensar nisso com aquela clássica analogia da cozinha de um restaurante de altíssima gastronomia. Adoro essa analogia. A fase pré-analítica é toda a cadeia de suprimentos e a escolha dos ingredientes no fornecedor. Então, se a carne viaja mal acondicionada e chega estragada na porta do restaurante... Já era. Exato. Não faz a menor diferença se o chefe tem equipamentos de última geração, fornos calibrados e facas japonesas caríssimas. E isso representaria a nossa fase analítica. O prato final vai ser um desastre completo. Com certeza.
A falha já estava impregnada no material antes do preparo começar. É uma analogia super útil. Mas a gente precisa trazer isso para a realidade física do laboratório. Como assim? Se a fase analítica é a cozinha, o controle de qualidade atua como o provador oficial e metódico do chefe. E o que pode dar errado dentro dessa cozinha analítica é altamente complexo. Dá um exemplo. Não estamos falando de panelas queimadas, sabe? Mas de reagentes químicos que sofrem degradação minuto a minuto após abertos. Estamos falando de cubetas de leitura que podem sofrer arranhões microscópicos. Nossa, um arranhão microscópico já afeta. Totalmente. Muda a passagem da luz. Ou até uma bolha de ar invisível a olho nu na tubulação da seringa. Isso pode fazer com que a máquina aspire 1 microlitro a menos de soro. Que loucura. Por isso, esse provador oficial precisa testar o sistema continuamente, processando amostras de concentração conhecida, que são chamados soros controle, antes que o resultado de qualquer paciente seja servido ao médico. Entendi. E todo mundo que passou pelos laboratórios da faculdade lembra da introdução à estatística básica para poder atuar como esse provador oficial, né? Ah, as aulas de estatística. Ninguém esquece. Pois é. A linguagem do controle de qualidade não aceita a subjetividade. Ela exige métricas precisas. Então, a gente revisou rapidamente aqui nas fontes os 3 pilares que sustentam a bancada: a média, o desvio padrão e o coeficiente de variação. Os 3 grandes. Isso. A média é o alvo central, né? É a melhor estimativa do valor verdadeiro para aquele nível específico de controle calculada após passar a mesma amostra dezenas de vezes. E o desvio padrão, o famoso S, é a medida de espalhamento, a imprecisão natural do sistema. Como na velha analogia do alvo de dardos. Exatamente. A média é a mosca no centro e o desvio padrão é o quão espalhados os dardos estão no alvo. E a dispersão dos dardos é a chave aqui. Porque, veja bem, se o desvio padrão é alto, a máquina tem uma reprodutibilidade inconsistente. Um dia ela atira no centro, no outro atira lá na borda do alvo, mesmo processando o exato mesmo material químico. Isso é perigoso. Muito! Um teste bioquímico sempre vai ter uma variabilidade inerente por causa da termodinâmica das reações, claro, mas há um limite mecânico aceitável. Quando o agrupamento dos dardos começa a largar demais, o laboratório precisa intervir e realinhar o atirador. Mas olha só, aqui mora uma armadilha estatística comum na rotina que a gente encontrou na literatura. Qual? Se a gente tem um método de análise X que apresenta um desvio padrão de 4,8 e um método Y para o mesmo analito com desvio padrão de 4,0, a matemática básica e bem intuitiva diria que o método Y é superior, certo? Parece lógico. É, porque o número absoluto de dispersão é menor. Logo, os dardos estão mais agrupados e a precisão é maior. Faz sentido assumir essa superioridade imediata? Não faz. Assumir isso leva a decisões técnicas completamente equivocadas. Sério. Por quê? Porque olhar para o desvio padrão isoladamente ignora a magnitude do que está sendo medido. É aí que o coeficiente de variação, o CV, entra como o grande equalizador da estatística laboratorial. Ah, o CV. Isso. A literatura que estamos analisando traz um caso perfeito sobre isso, que é a medição de glicose. A hexoquinase tem o DP de 4,8 e a glicose oxidase tem o DP de 4,0. O que falta nessa nossa equação intuitiva é saber a média de cada metro. Certo. Os alvos estão em posições numéricas diferentes. Exatamente. A média da hexoquinase é 120 mg por decilitro. A média da glicose oxidase é 100. Ah, então as escalas são outras. Sim. O desvio padrão aumenta naturalmente conforme a concentração da substância aumenta. É física pura. Tem mais moléculas interagindo e maior variabilidade na leitura da luz pelo sensor. E como o CV resolve essa confusão? O coeficiente de variação resolve isso dividindo o desvio padrão pela média e expressando o resultado em porcentagem. Então, se a gente dividir 4,8 por 120, temos 4%. Se dividirmos 4% por 100, adivinha? Também temos 4%. Ambos os métodos têm exatamente o mesmo CV, ou seja, possuem precisão idêntica em termos relativos. Que sacada brilhante!
Então o CV impede que o profissional compare laranjas com maçãs usando a mesma régua absoluta. Perfeito. Ele permite julgar o desempenho real do equipamento independente da concentração da amostra. Nossa, essa proporção realmente salva o analista de trocar um método excelente por um inferior apenas por não entender a escala. Sem dúvida. Agora, traduzindo essa matemática toda para a loucura de um plantão, onde centenas de tubos não param de chegar da triagem, ninguém senta com uma calculadora para fazer razão de desvio padrão a cada hora, né? Impossível. Não tem tempo para isso. É por isso que a estatística precisa virar um painel visual instantâneo. E o painel indiscutível dos laboratórios é o gráfico de Levy-Jennings. O salvador da pátria. Ele plota os resultados do soro-controle diário em uma linha do tempo, né? No meio da tela tem a linha reta da média, e acima e abaixo as faixas de limite demarcadas em desvios padrão, 1S, 2S e 3S. É como olhar para as faixas de rolamento de uma rodovia. Sim, e a distribuição normal de Gauss, que fundamenta esse gráfico, garante que, se a máquina estiver operando perfeitamente, o tráfego vai fluir dentro de um padrão muito previsível. Como assim? Cerca de 95% de todos os resultados vão cair naturalmente entre a faixa de +2 e -2 desvios padrão. É o comportamento estatístico esperado da química. Fica tudo ali no miolo. Isso. No entanto, quando um ponto cruza essas linhas de controle, o sistema soa um alarme. E o trabalho árduo da bancada é interpretar se o alarme é um mero soluço estatístico ou o colapso do sistema inteiro. E aí a gente entra naquela clássica divisão entre erro aleatório e erro sistemático, que a gente vê nos livros. O erro aleatório é aquele ponto que escapa isoladamente. É como estar dirigindo na rodovia de Levy-Jennings e passar por um buraco brusco na pista. Dá um solavanco, o gráfico mostra um pico pontual bem estranho, mas o carro continua reto na sua faixa. Vida que segue. Boa analogia. Já o erro sistemático não é um buraco isolado. É um problema grave no alinhamento das rodas do carro. A máquina fica constantemente puxando os resultados para um dos lados, forçando o gráfico a mudar a sua média. E a ponte dessa analogia com a realidade mecânica do laboratório é muito imediata. O buraco pontual, que é o erro aleatório, geralmente é causado por uma instabilidade elétrica de milissegundos no prédio. Uma piscada na luz. Isso. Ou uma bolha de ar microscópica que a pipeta sugou junto com o reagente apenas naquela amostra específica. Aconteceu e passou. Mas o erro sistemático, o tal desalinhamento do carro, é o sintoma de que o sistema inteiro está enviesado. O que causaria isso? O reagente pode estar ativamente se degradando na câmara refrigerada, ou a lâmpada do fotômetro está morrendo lentamente, perdendo intensidade. A máquina está literalmente saindo da pista cada nova análise. E para flagrar isso com precisão milimétrica, o Dr. James Westgard desenvolveu as famosas regras múltiplas. As regras de Westgard, um clássico. Que são aquelas lógicas condicionais aplicadas sobre o gráfico de Levy-Jennings. A regra 1,2S, por exemplo, é apenas um aviso. Um único ponto extrapolou a faixa de 2 desvios padrão. Pode ser o tal do buraco na pista. Exato. Agora, a regra 3S é uma rejeição fulminante. Um ponto cruzou a marca de 3 desvios padrão. A estatística básica diz que há apenas 0,3% de chance disso ocorrer naturalmente em um sistema saudável. Se aconteceu, algo quebrou pesado. E olha, o gênio por trás das regras de Westgard não é apenas identificar o erro flagrante, mas equilibrar a detecção de problemas com a prevenção de falsas rejeições. Falsas rejeições? Sim, porque se um laboratório rejeitasse o ciclo analítico toda vez que um ponto batesse fora de 2 desvios padrão, considerando a matemática da distribuição normal, o analista estaria jogando fora reagentes e atrasando laudos perfeitos em quase 5% das vezes. Apenas por flutuações estatísticas naturais. Exatamente. As regras compostas existem justamente para provar o erro sistemático e evitar esse desperdício. Como a regra 2,2S, certo? Essa mesma. Que é quando 2 pontos consecutivos excedem a marca de 2 desvios padrão do mesmo lado da média. Precisamente. Um ponto fora de 2 Cs é um alerta, mas a chance de 2 pontos consecutivos na mesma corrida ou em dias seguidos
caírem fora da marca de 2 Cs do mesmo lado da média por puro acaso é estatisticamente ínfima. O alinhamento foi perdido de vez. Foi. A regra 2 Cs prova mecanicamente que o sistema sofreu um erro sistemático que atinge tantas configurações intra-análise dentro do mesmo lote processado, quanto interanálise, afetando a consistência entre diferentes dias de plantão. E isso nos joga direto para a parte mais investigativa da bancada. O trabalho de detetive. Exato. Se eu estou operando o equipamento e bato o olho num erro sistemático que acionou uma quebra de regra, eu não posso simplesmente recalibrar cegamente. Preciso saber o que causou o desalinhamento matemático antes que afete o paciente do mundo real. É obrigatório investigar. E as fontes dissecam os erros sistemáticos em 2 padrões visuais cruciais no gráfico: as tendências e as mudanças de comportamento, que o pessoal também chama de shifts. Isso. A tendência forma o desenho de uma escada. Os pontinhos sobem ou descem de forma muito gradual, dia após dia. É bem sutil. É o padrão da deterioração contínua. Quando o profissional identifica a formação de uma escada no gráfico ao longo de 5 ou 6 dias, o protocolo de investigação exige focar em desgastes graduais da máquina. Como a lâmpada que você mencionou antes. Isso. A principal suspeita costuma ser a degradação lenta do reagente a bordo do equipamento. Outra causa clássica é o acúmulo gradual de proteínas nas tubulações ou sujeira nas janelas do sistema óptico. Faz sentido. E a sujeira atrapalha a luz, né? Exato. A sujeira espalha a luz, o sensor começa a captar menos luz a cada dia e a máquina, por cálculo algorítmico, começa a liberar resultados de concentração falsamente mais altos. A matemática do erro é puramente consequência da física da máquina. Entender o mecanismo mecânico por trás do ponto subindo na tela muda tudo. E do outro lado, temos o shift, a mudança de comportamento. E a diferença visual é gritante. Se a tendência é uma escada lenta, o shift é pular de um penhasco, não é? Uma queda livre. Pois é. O analista processa o controle na segunda-feira e ele cai perfeitamente na média. Na terça-feira, o ponto dá um salto colossal, mudando abruptamente o patamar de resultados. Se eu me deparo com um salto estatístico dessa magnitude, a investigação deve procurar por eventos drásticos, correto? Totalmente. O analista deve se perguntar imediatamente o que mudou de ontem para hoje. Qual foi o grande evento? A causa número 1 para um shift costuma ser a troca do lote do reagente. Ah, o galão novo. Isso, um galão acabou e um novo foi acoplado. Mesmo com processos de fabricação super rigorosos, há leves variações de formulação entre os lotes que alteram a absorvância instantaneamente. E tem outras causas. Outro suspeito óbvio é a manutenção. Se a equipe de engenharia clínica esteve no laboratório na noite anterior e trocou o bloco de seringas ou as lâmpadas de halogênio, a física de leitura do equipamento mudou de madrugada. Nossa, verdade. Até mesmo uma queda abrupta na temperatura do ar-condicionado da sala, afetando a câmara de incubação de reações cinéticas, já causa um shift imediato nos dados. A bancada exige uma investigação forense diária, praticamente. E identificar a causa raiz dessa falha nos leva, inevitavelmente, ao momento de maior tensão e de maior rigor ético e profissional do laboratório. A famosa ação corretiva. Exatamente. Se a luz vermelha acende no software, se uma regra de WestGuard de rejeição é violada, não importa quão cheia esteja a recepção, há um protocolo imutável a seguir. E o protocolo de ação corretiva determina que o laboratório acaba de perder a garantia sobre as suas métricas. Perdeu o controle. Literalmente. Se os soros de controle estão fora de controle, a máquina tem uma probabilidade altíssima de estar adulterando as concentrações biológicas reais das amostras. A regra central, inegociável, de qualquer sistema de qualidade de alto nível é que absolutamente nenhum resultado de paciente afetado por aquele ciclo pode ser reportado ao corpo clínico ou liberado no sistema. Para tudo. Para imediatamente. E essa é a parte que exige muita coragem profissional, sabe? Interromper uma esteira que processa milhares de tubos por hora. Os telefones começam a tocar, com médicos da UTI exigindo resultados de troponina para pacientes infartados, emergências aguardando liberação cirúrgica baseada em hemogramas. O caos se instala. Sim,
E o responsável pelo setor tem que segurar toda essa pressão colossal só porque um ponto no gráfico provou que o método perdeu o alinhamento. É preciso ser firme. E os passos para o restabelecimento são muito metódicos. A equipe inspeciona o equipamento, as seringas, as agulhas, checa a validade dos químicos e busca falha. Faz o diagnóstico da máquina. Isso. Se for preciso, substitui os reagentes ou a peça defeituosa e realiza uma nova calibração mestre do analito. Contudo, calibrar não basta. O equipamento precisa provar que voltou a ser digno de confiança. Tem que testar de novo. O laboratório deve processar novamente as amostras de controle de todos os níveis. Se, e somente se, os resultados caírem novamente perto da média e desativarem os alertas de Westgard, a etapa final e mais crítica ocorre. Que seria? As amostras de todos os pacientes analisados naquele ciclo suspeito devem ser reprocessadas do zero. E isso nos amarra perfeitamente ao cenário com o qual a gente abriu a nossa discussão hoje. Aquele resultado aterrorizante de 2,8 de potássio. Imagine que o sistema processou o sangue desse paciente na exata mesma hora em que o lote de reagentes finalmente perdeu sua potência. E o controle de nível patológico baixo quebrou a regra 3R no gráfico, apontando para valores falsamente deprimidos. Seria um desastre. Total. Se o profissional da bancada não estivesse vigilante, se a rotina gráfica fosse ignorada, o laudo sairia. E o médico lá no pronto-socorro administraria potássio intravenoso em um paciente que, na realidade fisiológica, tinha níveis perfeitamente normais. É a intervenção firme na bancada, a análise fria das regras estatísticas e a repetição das amostras que garantem o bloqueio do erro antes da porta de saída. O controle de qualidade analítica nunca deve ser encarado como a arte de preencher arquivos mortos para apresentar em auditorias anuais. De jeito nenhum. Ele é o escudo de contenção vital operando nos bastidores da prática clínica. É a prova matemática de que o laudo reflete fielmente o paciente. Que síntese fantástica de como a matemática e a biologia se cruzam na rotina laboratorial. Recapitulando rapidamente a nossa jornada de hoje, a gente viu o abismo oculto dos erros pré-analíticos, que dominam as estatísticas muito antes da primeira centrifugação. A fase de coleta e transporte. Isso. Na bancada, traduzimos a função da média para estabelecer o nosso centro de alvo e como o desvio padrão quantifica o agrupamento dos tiros. Compreendemos a mecânica do coeficiente de variação, o CV, atuando como uma ferramenta essencial de proporção para comparar o desempenho de metodologias distintas. Fundamental para não comparar maçãs com laranjas. Exato. E através do gráfico de Levy-Jennings, vimos a caçada por buracos aleatórios na estrada e o perigo iminente das falhas de alinhamento sistemáticas, revelando as engrenagens lentas por trás das tendências em escada e os solavancos drásticos por trás das mudanças de comportamento, os shifts. Resumiu perfeitamente. Um conjunto de ferramentas desenhado não para punir a tecnologia, mas para domar a instabilidade natural das reações termodinâmicas e mecânicas, sabe? Transformando o caos de fluidos corporais em laudos de altíssima confiabilidade e segurança. É lindo ver isso funcionando na prática. Porém, antes de fecharmos os trabalhos, há um procedimento mencionado nos textos de referência que adiciona uma camada filosófica pesada sobre toda essa busca por precisão matemática. Opa, qual seria? É o processo dos estudos cruzados. A literatura técnica aponta que quando o laboratório recebe uma caixa com um novo lote do material de soro-controle, lá do fabricante, a equipe não pode simplesmente abrir a bula, ler a média ali impressa e jogar direto no software. De jeito nenhum. A média da bula é só um norte bem genérico. Pois é, o protocolo exige testar esse novo lote paralelamente ao lote antigo, exaustivamente, por pelo menos 20 dias analíticos diferentes. O objetivo é criar uma nova média e um novo desvio padrão que sejam específicos e exclusivos
para a realidade ótica, elétrica e ambiente daquele laboratório específico. E a mecânica por trás dessa necessidade é que o próprio material que a gente usa como referência sofre variações sutis de matriz de fabricação e reage de forma bem singular a cada marca de analisador e a cada lote de reagente instalado. É um sistema super dinâmico, orgânico, a referência não é gravada em pedra. E isso deixa um questionamento formidável no ar para todos os profissionais que lidam com calibração, seja na bancada bioquímica ou em qualquer ciência exata. Qual é a reflexão? Se a própria régua de medida, um material que define o que é certo ou errado, sofre degradação, possui matrizes variantes e precisa ser incansavelmente avaliada, recalibrada e substituída com o tempo, será que a excelência laboratorial é um porto seguro, um destino final onde a equipe finalmente ancora o navio e descansa? Eu diria que não. Ou seria a excelência, na verdade, uma perseguição frenética e infinita a um alvo que, por leis puras da física e da química, nunca para de se mover? Fica essa reflexão para a próxima vez que o painel do equipamento piscar em amarelo na tela. Excelente reflexão. A qualidade é um alvo móvel, a gente tem que estar sempre caçando. Com certeza. E a quem acompanhou pelos bastidores da investigação biomédica hoje, fica a certeza de que olhar para um papel impresso com um simples resultado de glicemia nunca mais será a mesma coisa, né? Há uma fortaleza de cálculo, mecânica, física, ótica e faro investigativo implacável escondida por trás daquelas casas decimais, atuando silenciosamente para garantir o alicerce mais fundamental da medicina. Um abraço e até a próxima análise profunda.